Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha doença autoimune. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tive uma recaída na minha doença esse mês e eu achei muito interessante de trazer esse tópico porque eu não vejo as pessoas muito falando sobre isso e as doenças autoimunes, elas são mais comuns do que a gente imagina. A minha história com a minha doença autoimune, ela começa muito antes de atingir a mim mesma. Minha irmã, Karen, ela tinha 9 anos quando ela teve a primeira crise dela de doença autoimune. A doença que ela tem e eu tenho chama anemia hemolítica. E eu vou explicar pra vocês o que é, porque os nomes são complicados, os termos técnicos são difíceis, mas eu vou tentar explicar o mais tranquilo pra vocês possível. Anemia autoimune hemolítica nada mais é do que quando o seu próprio corpo, o seu sistema imunológico, que é feito para te proteger de vírus e doenças, ele acaba atacando o próprio corpo. O que acontece? O sistema imunológico, ele tá lá trabalhando, e aí ele vê algum vírus, alguma bactéria, opa, vamos destruir isso daqui pra gente ficar suave, ficar bem. Mas na verdade o que acontece é que quando você tem uma doença autoimune, significa que o seu sistema não sabe ler muito bem o que é uma ameaça e o que é parte do seu corpo. Ele começa a se destruir, né? Então, o sistema imunológico, ele vai ver, por exemplo, no meu caso, no caso da minha irmã, glóbulos vermelhos no sangue, que são extremamente importantes, que levam o oxigênio para as outras partes do corpo. E ele vai falar assim: esse glóbulo vermelho aqui, eu não lembro se ele é bom ou ruim, acho que eu vou destruir. Minha irmã, então, ela teve essa doença, ela foi tratada. O tratamento de doenças autoimunes normalmente é com um remédio chamado corticoide, que é um remédio que ele suprime o seu sistema imunológico, ou seja, ele dá uma baixa no sistema imunológico para ele parar de se auto-atacar. E é um remédio muito complicado de ser tomado. Tem vários efeitos colaterais, principalmente se você toma ele por longos períodos de tempo em doses muito altas. Minha história começa em 2018, eu tava na faculdade lá no Havaí com meu esposo, trabalhando e tudo tava indo muito bem. E eu tava na minha semana de provas da faculdade e eu percebi que meu corpo tava ficando muito cansado. E até aí normal, né? Muitas horas de estudo e muito estresse das provas, eu achei que fosse uma resposta normal de qualquer corpo, talvez pegasse um resfriado, alguma coisa, e eu fui ficando mais cansada, mais fatigada, falta de ar, e fui ficando muito pálida, até com um pouco de aspecto amarelado. E aí teve um dia que eu acordei e eu não conseguia mais segurar nada, eu não conseguia segurar uma panela, sabe? Eu não conseguia fazer nada, eu tava muito fraca. Eu fui no hospital pra ver o que tava acontecendo, e aí eles fizeram um exame de sangue e falaram: olha, você tá sem glóbulos vermelhos no seu sangue, né? Que chama hemoglobina. Você tá sem hemoglobina no sangue, tá muito baixa. E normalmente quando tá muito baixa a gente precisa fazer transfusão de sangue, então vamos precisar te internar. Resumindo a minha primeira internação no final de 2018, eu fiquei 15 dias no hospital, recebi 14 bolsas de sangue durante esse processo, porque eles não conseguiam fazer o meu sistema imunológico parar de se autodestruir. Tanto que eu comecei com o tratamento de corticoide no hospital por volta de 240 miligramas de corticoide por dia, isso é uma dose extremamente alta, extremamente perigosa. E o que aconteceu é que o meu corpo não estava respondendo a nada. E aí o que eles fizeram? Eles me deram uma radioterapia. Essa radioterapia, ela tem mais ou menos o mesmo princípio ativo da químio, né, para tratar câncer, mas a rádio ela é bem mais amena. E a rádio, então, foi o que resetou o meu sistema imunológico, faz ele parar e entender que os glóbulos vermelhos estão tudo bem, não precisa destruir, querido. Então esse foi o primeiro grande susto que eu tive com a minha doença autoimune. Foi uma coisa, assim, muito difícil, várias complicações por conta dessa doença. Uma delas foi trombose nas pernas, ou seja, eu não conseguia andar, que eu tinha coágulos, né, então dói demais. Fora os efeitos colaterais do próprio corticoide, que são inchaço. Inchei muito, eu ganhei mais ou menos 10 quilos em 2 meses. Insônias, tive muita acne, eu tive muitas dores nas juntas, eu tive, assim, foram 6 meses muito difíceis. E esse remédio, só quem já tomou sabe.
como ele é ruim. Ele é bom, mas ele é ruim. Então, depois disso, claro, eu tive que continuar fazendo acompanhamento médico todo mês. Eu ia lá e tirava umas 4, 5 ampolinhas de sangue pra eles verem se minha hemoglobina tava bem. Aparentemente tava tudo tranquilo. E aí eu parei com todas as medicações e só ia de vez em quando pra fazer acompanhamento. Então, achei que tava tranquilo. Quando eu me mudei pra Nova York, eu tive que procurar um novo médico para dar continuidade ao tratamento, e aí a gente foi percebendo que outra coisa muito estranha estava acontecendo com o meu sangue. Tava absorvendo muito ferro. E como que a gente resolve esse problema? Tirando o sangue. Ou seja, eu recebi 14 bolsas de sangue para agora ter que tirar. Então a gente começou o tratamento desse novo problema, e esse novo problema, essa doença se chama hemocromatose, que é quando o seu corpo ele não sabe ler o quanto... Ou seja, meu corpo é burro. Ele não sabe ler o quanto de ferro ele pode estocar. Aí o problema da hemocromatose é que muito ferro no fígado pode dar cirrose, pode dar câncer, muitas coisas assim, enfim, que eu ainda não estou nesse estágio, estou no estágio de manutenção. Quando eu comecei o tratamento da hemocromatose, eu tinha que ir mensalmente lá e tirar uma bolsa de sangue. Como essas de doação, quando você vai doar sangue, que são mais ou menos 500 ml de sangue, eu preciso tirar uma dessa por mês para baixar os níveis de ferro no meu sangue. Foi muito difícil ser diagnosticada com outra doença no sangue. E eu lembro que eu tava triste, né? Porque eles não podem nem utilizar o meu sangue para nada, eles têm que jogar fora, porque o nível de ferro é tão alto que não é saudável para uma pessoa receber esse sangue. Então, literalmente, meu sanguinho vai pro lixo todo mês. Há 2 semanas atrás, num desses exames de rotina, a gente começou a perceber, eu falo a gente porque eu, o médico e as enfermeiras, que as minhas plaquetas do sangue, elas estavam diminuindo cada vez mais. Plaquetas, elas são responsáveis por coagular qualquer tipo de sangramento que você tenha no seu corpo. Um machucadinho externo, elas ajudam na coagulação, e também em sangramentos internos, né? Pequenos sangramentos que o corpo tá sempre coagulando por conta das plaquetas. Só que as minhas plaquetas, elas estavam começando a baixar muito, do nada, né? Um nível saudável de plaquetas é mais ou menos de 150 mil plaquetas por, sei lá qual é a unidade de medida. E o meu começou 116, 80, 70, 38, então foi o menos que eu cheguei. Calculando a frequência de que estava baixando, em mais ou menos 3 meses, então eu zeraria minhas plaquetas, eu não teria mais plaquetas para coagular, nada. Então, se eu tivesse qualquer sangramento, poderia vir a ser uma hemorragia muito séria. E aí o médico falou, eu acho que o seu sistema imunológico tá fazendo isso com as suas plaquetas, ele tá destruindo as plaquetas. Meu sistema imunológico resolveu dar a doida de novo. E aí ele falou, vamos precisar te pôr no corticoide. Ai, gente, sério, eu chorei o dia inteiro, porque esse remédio é horrível. E eu sabia que ia ser difícil tomar corticoide de novo pra mim. Eu estou tomando de novo há 1 semana. Uma dose bem menor do que a primeira vez. Comecei com 40, agora eu tô com 30. E aí ele falou, esperamos que o corticoide ajude as suas plaquetas a subirem. E felizmente, graças ao bom Pai Celestial, tá funcionando. Minhas plaquetas estão subindo, então eu não estou mais num risco de zerar. E agora a gente tá cuidando pra tirar o corticoide de novo da minha rotina de remédios. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque doenças autoimunes são silenciosas. E é muito importante que você faça o seu check-up. É muito importante que você vá no postinho pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Para que você veja todas essas coisas no seu corpo. Elas são doenças silenciosas e quando elas atacam, normalmente é tarde demais. Não é fácil ter uma doença autoimune porque elas são doenças que não dá pra ver, né? Você olha pra mim, você assiste os meus vídeos, você vê meus posts no Instagram e ninguém vai dizer que eu tô doente, mas na verdade eu estou sempre doente. Essa doença não tem cura e ela só pode ser remediada com bastante tratamentos e bastante cuidados. E eu
E eu acho que às vezes é mais difícil ter dessas doenças que são invisíveis do que as pessoas podem ver, porque muitas vezes até eu mesmo me julgo. Nossa, como eu sou mole, nossa, como eu sou preguiçosa, nossa, minha mente, eu esqueço muito as coisas, gente, sério, eu tenho uma mente péssima. E é por conta de todas essas medicações que eu tomo. E outra coisa também que eu resolvi fazer esse vídeo é... Quando uma pessoa, ela abre o quadro clínico dela pra você, ela quer conversar sobre algum problema de saúde que ela venha ter e tudo mais, escute, né? Escute, faça perguntas que você tenha, não tem problema nenhum perguntar. Eu nunca liguei de responder nenhuma das perguntas sobre a minha saúde, pelo contrário, eu sempre tento explicar a melhor forma possível. Mas uma coisa muito importante, não tente dar conselhos conselhos relacionados à saúde para uma pessoa que tem a doença. Às vezes, quando eu falo que eu tenho anemia autoimune, nossa, mas você tá comendo feijão? Nossa, mas isso daí, você tem que fazer isso, isso e isso. Ah, essas espinhas, por que você não faz isso daqui? Enfim, eu não posso fazer qualquer tipo de tratamento, eu não posso, né? E assim, a pessoa que ela tem a doença, normalmente ela vira expert da própria doença. Eu passei horas e horas no Google pesquisando, vendo vídeos, relatos de pessoas, tem grupos de apoio no Facebook, porque você precisa de muito apoio psicológico, não é fácil ficar doente. Não é fácil saber que você é uma pessoa que tem doenças crônicas, que não vão passar. E... só realmente estenda amor, compaixão, pergunte se tem algo que você possa fazer. E se você tiver qualquer dúvida sobre doenças autoimunes, vocês podem me perguntar, eu vou estar sempre aberta para falar sobre isso. E eu espero que esse vídeo ajude para alertar você que você precisa cuidar de você. Espero que vocês tenham gostado das informações desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!